E ainda estamos sem sinopse e trailer de Homem-Aranha. Por enquanto, vamos continuar na esperança de que vai ter um Aranha-Verso nesse filme, com as versões anteriores do Tobey Maguire e Andrew Garfield. Mas será que isso é uma boa ideia? Será que vai realmente ajudar o filme? Muito provavelmente, galera, isso pode até atrapalhar e tornar o Homem-Aranha 3 um dos piores filmes do Homem-Aranha. Homem-Aranha sem volta para casa. Em dezembro. Somente nos cinemas. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale, da Nerd, seu canal sobre Marvel e DC. E hoje a gente vai falar sobre o Aranha-Verso. Sim, o Aranha-Verso que está sendo especulado para aparecer em Homem-Aranha 3 No Way Home. A gente está esperando enquanto não sai trailer, não sai sinopse. A verdade é que a gente não sabe sobre o que vai ser esse filme, a gente não sabe nem qual é o vilão do filme. Mas a gente tem rumores, tem vazamentos, tem todo tipo de coisa saindo de todos os lugares. E a maioria delas fala sobre um Aranha-Verso. A maioria delas fala que vamos ter as versões anteriores dos Homens-Aranhas aqui. Para quem não sabe, há um tempo atrás, já começou mais ou menos em dezembro, saíram os primeiros rumores dizendo que a gente veria as versões anteriores junto com o Homem-Aranha participando do Aranha-Verso e enfrentando o Sexteto Sinistro. E de lá pra cá tudo vem só aumentando, a gente ainda não teve a Marvel nem a Sony desmentindo de fato, chegando lá e recusando essa ideia. Então até agora a gente consegue manter isso e ter a esperança para esse filme. Só que isso pode ser uma péssima ideia. O Aranha-Verso pode ser a pior ideia para esse filme, porque esse filme tem umas questões que ainda não foram resolvidas e se colocar um Aranha-Verso pode estragar muito. E galera, não é só um Aranha-Verso, tem outro tipo de Aranha-Verso que pode ser ainda pior. E nesse vídeo eu vou te explicar os dois tipos, vou dizer porque eles podem ser ruins, porque são péssimas ideias, podem estragar o filme, assim como muitos têm esperança de que seja um filme bom por causa disso, né? Também podem ser uma faca de dois gumes. Bom, galera, antes de eu explicar os tipos de Aranha-Verso e por que eles podem ser ruins, vou explicar exatamente o que esse filme do Homem-Aranha tem que trabalhar. Esse filme do Homem-Aranha não tem a obrigação de ser sobre Aranha-Verso. Isso daí eu falei em um outro vídeo que eu fiz aqui, falando se Aranha-Verso pode ou não ser real. Se você quiser dar uma assistida, eu vou deixar o card aqui em cima. Inclusive é um vídeo muito bom que vai complementar esse aqui. Mas então, a questão é que esse filme não tem a obrigação de realmente chegar lá e fazer um Aranha-Verso. A obrigação que ele tem são três obrigações que ele tem que fazer. Primeira, dar maturidade para o Homem-Aranha do Tom Holland. Ele tem que fazer esse Homem-Aranha ser mais maduro, é um Homem-Aranha bem responsável até agora, que realmente não passa aquela questão que a gente viu nos filmes anteriores, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente não sente isso com esse Homem-Aranha. Então é algo que tem que trabalhar, deixar ele mais maduro, mais responsável e mais legal, né, de assistir. Vamos dizer que um Homem-Aranha mais responsável é bem mais legal do que um Homem-Aranha que deixa de fazer o seu trabalho para namorar a MJ, por exemplo. Em segundo, a gente tem a identidade do Homem-Aranha. Lá em Homem-Aranha Far From Home, foi revelada a identidade dele para o mundo todo, a gente ficou sabendo, junto com o mundo inteiro ficou sabendo que Peter Parker é o Homem-Aranha e ainda foi acusado do assassinato do Mistério. Então essa é a segunda questão, a gente tem que entender o que vai acontecer. Esse filme, na verdade, é para resolver principalmente a identidade do Homem-Aranha. Agora que o mundo todo sabe, a gente tem que saber como isso vai ser resolvido. O Peter tem que voltar a ter a identidade secreta dele. Ele não vai ser um dos heróis com identidade pública, como o Homem de Ferro. Então tem essas duas, mas tem a terceira, que também dá uma pista, né, sobre os vilões do filme, que foi em Homem-Aranha de Volta ao Lar. O pessoal parece ter esquecido, mas a gente teve uma cena pós-crédito em que o Escorpião e o Abutre estiveram juntos conversando e deu a entender que aquilo pode ser o início, a formação, a origem do Sexteto Sinistro. Então aquilo não foi resolvido, não foi respondido em Homem-Aranha Far From Home, tem que ser respondido nesse filme. A gente sabe, o próprio Tom Holland já falou, esse é o último filme do contrato dele como Homem-Aranha, não sabemos se vai ter continuação, Homem-Aranha 4. Eu chuto que sim, eu aposto que vai sim ter mais de 3 filmes do Homem-Aranha, mas aí é questão deles renovar o contrato. Por enquanto esse é o último filme e tem que resolver o que foi plantado lá em Homem-Aranha Homecoming e Homem-Aranha Far From Home. São as 3 obrigações que esse filme tem, nenhuma delas é Aranha-Verso. Tem o Sexteto Sinistro, tem o Escorpião e o Abutre, tem que explicar aquela cena, no que aquilo vai dar. Tem que explicar também a questão da identidade do Peter ter sido revelada e resolver a questão da falta de maturidade desse Homem-Aranha. Tudo isso tem que ser resolvido nesse único filme. Agora, se a gente adicionar a mistura o Aranha-Verso, fica complicado, dá espaço, principalmente com os roteiros vazados que a gente tem, em que a maioria o Aranha-Verso acontece por causa de burrice do Homem-Aranha do Tom Holland. É o próprio Homem-Aranha que vai lá, faz uma burrice, faz uma cagada e estraga o Aranha-Verso. Então, se realmente seguir esses roteiros, vai ser um filme que não vai ajudar o Homem-Aranha em nada e o Aranha-Verso vai piorar o filme e tornar uma experiência muito ruim. Vamos lembrar que além do elenco principal que a gente já tem do núcleo de amigos do Peter Parker,
que aparecem em todos os filmes, a gente também vai ter o Doutor Estranho, o Dr. Octopus e o Electro, que já são atores que estão confirmados nesse filme. Já são 3 participações especiais e são participações de peso, né? São personagens bem fortes, que já vão dividir um espacinho ali com o Homem-Aranha. Se não for bem feito, já pode até arruinar um pouco do filme. Mas eu acredito que não, com esses 3 já dá pra fazer algo bacana. Mas aí, você coloca na mistura os rumores que a gente tem de Demolidor, Tobey Maguire, Mary Jane, Andrew Garfield, Gwen-Aranha, Venom, Kraven, o Caçador. Tem até rumor do Consertador, que é um dos primeiros vilões do Homem-Aranha, que eu acho que ainda não teve uma adaptação assim. Não sei se já foi adaptado para alguma animação. Então tem todo tipo de rumor acontecendo. Tem o William Dafoe também, como Duende Verde de volta. O Duende Verde do Espetacular Homem-Aranha. É muito rumor, galera. Mesmo que a gente sabe que não é real, boa parte deles não vai acontecer. O Kevin Feige diz que tá ciente dos rumores que tá rolando e ele diz que mais ou menos 50% é verdade. Então vamos dizer que pelo menos alguns desses atores vão realmente aparecer. Aparece Tobey Maguire, Andrew Garfield. Galera, se isso acontecer mesmo, é complicado. O Homem-Aranha do Tom Holland vai virar coadjuvante no próprio filme. Ele vai estar dividindo espaço com outras pessoas, e quanto mais personagens eles colocar, se realmente tiver Tobey Maguire, Andrew Garfield, Demolidor, Duende Verde do William Dafoe, e esses eu tô falando que são os mais prováveis desses rumores todos que a gente tá vendo, se tiver tudo isso, é complicado desenvolver uma história boa com isso. Fora o Sexteto Sinistro, né? Além disso tudo, ainda tem o Sexteto Sinistro, Aranhaverso, tudo isso no mesmo filme. Vai ser complicado de resolver em um filme, vai atrapalhar a trama, e a gente não vai ver o desenvolvimento do Peter. Vai ver um Aranhaverso, o Peter viajando no Aranhaverso, mas não vai ter um desenvolvimento que a gente quer do personagem, solução dos problemas. A gente tem que ver isso. O Aranhaverso pode atrapalhar, pode ser legal, mas esse Aranhaverso pode acabar sendo um fiasco. Mas se você acha que pode ser ruim desse jeito, sem espaço para o Peter Parker, pode ser pior. Pode ter muito espaço para o Peter Parker do Tom Holland. O outro Aranhaverso que pode ser pior do que esse, pode estragar mesmo, que eu diria que uns 80% não vai gostar, é o Aranhaverso de variantes do Peter Parker do Tom Holland. Se a gente entrar no cinema para assistir um Aranhaverso e chegar lá e descobrir que os Homens-Aranhas não serão Tobey Maguire e Andrew Garfield, mas sim as variantes do Homem-Aranha do Tom Holland, várias versões de outros universos, vai ser horrível, isso vai ser frustrante. Isso aconteceu em Loki, mas não foi frustrante, né? Porque a gente já estava esperando. Só que em Loki a gente viu que eram variantes e algumas eram interpretadas pelo próprio ator ou atores novos. Pode ser a mesma coisa com esse Homem-Aranha, a gente vê atores novos e não vê as versões que a gente já viu antes, até porque parece que o Tobey Maguire há um tempo atrás não estava querendo assinar o contrato pelos rumores que a gente viu. Não sei se realmente vai estar no filme ou não. Mas nessa versão nem preciso explicar muito do porquê vai ser um desastre e vai estragar o filme, porque todo mundo vai com a expectativa lá em cima e vai chegar lá e não vai ter o que quer. E a Sony até agora não disse que não vai ter Aranhaverso, então ela tá deixando a gente ter esperança e tá deixando a gente sonhar. Ela tá deixando a gente sonhar e a gente vai chegar no cinema, vai ser outra coisa, todo mundo vai ficar irritado. E isso pode ser real, pode acontecer, infelizmente pode acontecer. A gente teve os brinquedos que vazaram novos trajes do Homem-Aranha, são 2 novos trajes que podem ser de versões do Homem-Aranha, de outras versões do multiverso, apesar de que eu chuto que é realmente o traje que ele vai usar nesse filme. A gente teve em Far From Home, onde ele usou 2 trajes, pode ser nesse universo aqui, nesse filme, que ele vai usar os 2 trajes também. Eu não acho que é de versões alternativas. Mas além disso, a gente teve o Tom Holland dizendo que esse filme do Homem-Aranha foi o mais desafiador, foi o filme mais desafiador que ele já fez e que ele está muito orgulhoso. Pode ser porque ele interpretou mais de um papel. Pode sim. A gente também tem um irmão dele que foi pro set gravar, mas até onde eu sei não tem um papel assim, parece que o irmão dele vai ter uma participação bem pequena no filme, vai ser só um personagem secundário. Então, como vocês podem ver, o Aranhaverso com Tobey Maguire e Andrew Garfield, excesso demais, em excesso, pode atrapalhar esse filme. E o Aranhaverso com Tom Holland, mesmo que não for em excesso, vai ser ruim. Pelo menos pra mim vai ser ruim. Claro que tem a minoria que vai gostar, que gostaria de ver um filme só com variantes do Tom Holland, mostrando várias versões do Peter. Mas a grande maioria não quer isso. A grande maioria quer o Tobey Maguire e Andrew Garfield. E eu tenho certeza que se for isso, vai fazer o filme ser uma bilheteria, eu acredito que tá até melhor do que o Vingadores Ultimato. Mas e aí, você prefere o Aranhaverso do Tobey Maguire e Andrew Garfield ou o Aranhaverso de variantes do Tom Holland? Comenta aqui embaixo e diz qual é o seu Aranhaverso favorito, vamos conversar sobre isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, isso vai fazer o YouTube entender que é um vídeo bom, que é legal, vai mandar para mais pessoas, assim mais gente vai ficar conhecendo o canal. E se você não é inscrito, também se inscreve aqui, eu tô sempre falando sobre Marvel, sobre DC. Se você é um fã de filmes de super-heróis, séries,
Com certeza você vai gostar, que eu estou sempre trazendo notícias e teorias. Nas telas finais eu vou deixar uns vídeos para vocês conhecerem melhor o canal e a gente se vê no próximo vídeo.